tarde ao mundo, boa tarde ao universo. Mais uma vez aqui estamos com o nosso Mais MPB para você. Eu, Devanil da Silva, aqui na Rádio Arte Show, tendo a assistência da nossa querida Flávia Carvalho e os nossos agradecimentos ao nosso presidente Francis Araújo e a todos os nossos queridos ouvintes. E ganhei um presente. Aqui eu não vou entrevistar, mas vou ser entrevistado pelo nosso grande amigo que eu estou tendo o prazer de reencontrar. Pai Rafael vai cumprimentar os nossos ouvintes. E aí, gente, boa tarde. Hoje, esse programa de milhões, como sempre aqui na melhor rádio web, é a Rádio Arte Show. Então eu cheguei aqui para fazer a visita no programa anterior, logo pela manhã, que foi um privilégio para mim, e encontro essa lenda viva, escritor aqui, Homem Completo, Devanil da Silva, o livrinho da capa vermelha com vários artistas aqui, ícones da MPB, de várias épocas, né, seu Devanil? E aí, vamos fazer um convite. Ô Rafael, vamos conversar sobre a minha história, conta versos e prosas. E ele falou assim, não, eu cedo, imagina, esse ícone aqui, que vai conversar um pouquinho da sua história, né, seu Devanil? Seu Devanil, 1939, nasce um grande homem. Eu nasci pequeno, né? Mas já grande no pensar de que vai ser grande no futuro. O senhor já tinha essa noção que o senhor era diferente? Não, não tinha noção. Não tinha noção? Não. Com tantos exemplos que nós conversamos rapidinho. Eu nasci, era uma inocente, né? Mas aí já sabia que fazia diferença. Fala pra nós. Ah, sim, graças a Deus. A vida foi me ensinando, né? Porque eu estava comentando ainda há pouco, né? Eu me sinto como um ser privilegiado. Porque quando eu cheguei na Rádio Arte Show, quem me trouxe para cá foi o Flávio Miranda, que é irmão do cantor Roberto Ribeiro. E na época nós fizemos muitos trabalhos juntos com todos os grandes astros do mundo do samba, convivi com todos eles naquela época, né? E quando o Francis me conheceu, me ofereceu, me chamou para fazer o programa, eu falei, não, eu não quero não, porque nunca tinha passado pela minha cabeça isso, ter um programa. Eu falei, eu sou compositor, não sou locutor. Mas o Francis ficou a semana toda no meu pé, dizendo, faz que vai ser bom para você, vai ser bom para a rádio, vai ser bom para todo mundo. Aí ele insistiu tanto que eu resolvi experimentar. Não é que deu certo? Não é? Então, há quanto tempo nesse trabalho de grandiosidade? Começou em 2019, né? Eu cheguei aqui em 2019, né? Então, eu sou o segundo mais antigo aqui na locução, né? Acima de mim, antes de mim, da minha época, naquela mesma época, tem a Sônia do Xangô. Eu não conhecia, eu morei 5 anos no Morro de Mangueira. Não conhecia a Sônia, mas conheci com todos os grandes astros, né, da Mangueira. Fui vizinho do Cartola, do Nelson Cavaquinho, né, do Preto Rico, né, o Jamelão e muitos outros, né, aquele Jorge Zagaia, aquela turma toda do baluarte da Mangueira, né. Então, me sinto como um ser privilegiado, porque eu cheguei aqui em 59, né, debaixo do exército, eu servi exército em Juiz de Fora, eu vim para cá em 59 e morei 5 anos, né, no Morro de Mangueira, né, e em 75, né, eu fui para Santos. E na cidade de Santos, quer dizer, tinha um irmão meu que era portuário, né, ele era diretor lá no Porto de Santos, né? E ele, sabendo da minha paixão pela música, me apresentou lá na escola de samba, X9 de Santos, que muita gente não sabe. A X9 de Santos é a pioneira, a primeira escola de samba do estado de São Paulo. E muita gente não sabe disso. Nem eu sabia. Entendeu? Muita gente não sabe, entendeu? Então, a vida me ensinou uma coisa, porque eu cheguei lá e comecei a fazer parte de um grupo que fazia o intercâmbio entre o Rio e Santos, entendeu? E então eu passei a fazer parte desse grupo.
parece que não tem ninguém mais vivo daquela época, morreu todo mundo. Então eu fiquei fazendo esse intercâmbio, né? E a vida me ensinou. Sambista do Rio, a nossa escola não precisava de artista. Entendeu? Era samba todo sábado, de janeiro a janeiro, das 10 às 4 da manhã. Todo sábado. Casa cheia, superlotação. Era entrada franca. Mas o que o bar faturava era impressionante. Mas tá me confundindo. No seu livro aqui, ó, O Homem Completo de Evanil da Silva, tá falando que o senhor viveu entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso. E aí, vamos falar um pouquinho de Além Paraíba. Claro. Onde tudo começou, né? Claro. Minas Gerais. Ó, o senhor foi alfabetizado e aprendeu a profissão de tecelão. Como de tecelão para música? Como é que foi isso? Porque né, eu na juventude, Sim. Né, eu morava lá, eu morei ali em Paraíba até os 18 anos. Entendeu? Então, a minha família, o meu pai trabalhava na fábrica de papel. Lá tinha uma fábrica de papel. E tinha uma fábrica de tecido. E tinha a oficina da Leopoldina. Então, Sim. essas três instituições que era o forte da cidade. Então, a minha família tinha ligação com todo mundo, né? E a escola, digamos assim, a fábrica dava preferência os profissionais utilizarem os parentes, os amigos, para ensinar a profissão. Então, eu aprendi a profissão de tecelão com uma amiga da minha família. Entendeu? Então, eu fui o primeiro privilegiado, porque quando eu cheguei lá, entendeu? Fiquei uns dias, né, no aprendizado, né? E depois de 15 dias de aprendizado, né, a minha companheira ficou doente, né? Ela ficou doente, entendeu? E não pôde trabalhar. Aí o chefe tirou uma máquina que ela trabalhava e mandou para mim trabalhar. E ia ser difícil, mas como eu tinha uma vizinha do Tiar, que tinha sido namorada do meu irmão, ela me ajudava. Aí ficou fácil para mim. Entendeu? E aí também tem a questão da passagem pelo exército, pela infantaria. Aí depois dali, então, quando eu tinha 17 anos, o meu irmão de Santos queria me levar para Santos, porque a Companhia Doca de Santos dava preferência, né, a contratar os parentes dos funcionários. Isso já em 75. Não, isso em 58. Lá atrás. Em 58. Mas aí eu tinha 17 anos, mas já tinha feito a inscrição para ir para o Exército em Juiz de Fora. Aí eu não podia ir para Santos. Eu falei para o meu irmão, pô, eu tinha 17 anos. Aos 18 eu tinha que ir para Juiz de Fora, né, para servir o Exército. Aí eu falei para ele, depois que eu der baixa do Exército, eu vou para Santos, porque eu tinha emprego garantido. Entendi. Então passou pelo período do Exército Brasileiro, né, do serviço obrigatório. Só que no cortante você vai dizer, quando eu dei baixa do Exército, né, eu dei baixa no dia 5 de janeiro de 59. E a minha irmã se casou no dia 17. Aí foi reunião da família para o casamento da minha irmã. E o meu irmão de Santos veio para Além Paraíba e trouxe até o dinheiro da passagem para mim ir para Santos. Só que quando eu dei baixa em Juiz de Fora, eu vim para cá e fiquei uma semana com um outro meu irmão, o Moacir, que era compositor de Mangueira. Entendeu? E aí, foi na época que o Jamelão gravou aquele samba Mangueira, teu cenário é uma beleza. Sim, que até hoje. Exatamente. Né, e eu fiquei encantado com tudo que vi e com tudo que eu vi na semana que eu passei aqui. Aí quando chegou no casamento da minha irmã, o outro meu irmão de Santos trouxe até o dinheiro da passagem. Quando eu falei para ele que não ia para Santos, porque eu gostei de tudo aqui no Rio, aí vim para o Rio. Meu irmão de Santos ficou na bronca comigo. Eita. Aí eu fiquei aqui, entendeu? Aí só em 75 é que eu fui para Santos. Entendi. Entendeu? Que aí que ingressou na X9. Mas antes tudo começou aqui, né? Porque eu vim para cá, entendeu? Meu irmão, eu fiquei aqui no Rio, né? E fui morar
em Mangueira com meu irmão. Com meu irmão, o outro meu irmão, Moacir, que era compositor de Mangueira, né? Aí ele morava na Praça 11, entendeu? Na casa de um amigo dele. Mas aí eu gostei de tudo que vi e ouvi aqui, entendeu? E aí meu irmão também queria que eu ficasse aqui. Aí só que a dona da casa não me aceitou. Falou que eu não podia ficar aqui. Aí meu irmão se aborreceu e falou, se o meu irmão não pode ficar, eu também não fico. Vamos embora agora. Pegou. Aí fomos para Mangueira. Chegamos em Mangueira, entendeu? O Preto Rico, que era o compositor da Mangueira, que morava em frente à sede da Estação Primeira, entendeu? Nós chegamos lá, aí meu irmão falou para o Preto Rico, Preto, eu vim para cá com meu irmão, entendeu? Porque a dona lá não falou que o meu irmão não pode ficar lá, então eu vim para cá. Aí eu queria que você abrigasse a gente aqui por uns dias até a gente alugar um quarto. Aí o Preto Rico, o Preto Rico ria de tudo, ele ria até de desastre. É mesmo? E como é que era essa mudança toda? Aí eu vou na casa de vocês, aqui tem um quarto aqui separado, um quarto aqui, um quarto livre, você pode ficar à vontade. Aí ficamos lá 15 dias na casa do Preto Rico até alugar um quarto para nós. Senhores, senhoras, ó, o programa Mais Samba Pra Você é do seu Devanil. Mas aí, como eu estava aqui em visita à Rádio Arte Show, essa rádio de milhões, ó, eu tomei conhecimento do livro O Homem Completo, Devanil da Silva, que é fácil comprar, né? É só entrar em contato com a rádio. Esse livro tem aqui para vender. Eu ando sempre com um na mochila e tem, né, um exemplar também lá na Cooperativa dos Esperantistas, lá na 13 de maio, 47, porque essa música que vocês ouviram aí, o Esperanto, entendeu? Eu fiz por causa do Givanildo Costa, que é presidente da Cooperativa dos Esperantistas e é locutor da Rádio Rio de Janeiro, que eu também faço parte, que eu sou divulgador voluntário da Rádio Rio de Janeiro, né? Então, eu morei 2 anos aqui na Cruzada Espírita Suburbana, na Casa Matriz, que dia 18, o pessoal quiser participar, dia 18 vai ser um domingo, dia 18 é no outro domingo, se Deus quiser, eu vou cantar essa música Esperanto e vou fazer uma rifa do nosso livro, a nossa autobiografia, dia 18, na Cruzada Espírita Suburbano, aqui na Engenheiro Leal, né? Número 14. Né? Mas eu vou ajudar um pouquinho o senhor a relembrar. Para ter contato com a Rádio Arte Show, é no telefone 21 980 29 8421. Falar com a Flávia Carvalho, que vai te dar aí, caros ouvintes desse campeoníssimo de audiência aqui toda sexta-feira, às 14h30. Então fica ligado na Arte Show e na TV Faz, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E já adquirir a biografia do Devanil da Silva, O Homem Completo. É o livrinho da capa vermelha, e onde tem várias celebridades aqui, ó, na contracapa, informando por onde esse homem de milhões passou na sua trajetória no mundo artístico. Então nós vamos fazer uma rifa, né, na rua Gaspar Viana 14, aqui em Engenheiro Leal, aqui próximo à Cascadura, que é a festa dos 100 anos da Cruzada Espírita Suburbana, da qual eu faço parte. E você que dia, Dia 18. 18 de maio. Dia 18 de maio. De 2025, Cruzada. Cruzada Espírita Suburbana. Então vai haver um sorteio, mais uma oportunidade do senhor e a senhora estarem aí adquirindo o Homem Completo Devanil da Silva. Gaspar Viana. E a música que vocês ouviram tem uma história sobre isso, porque eu morei 2 anos aqui na Cruzada Espírita Suburbana e depois, né, morei 2 anos também em Coelho da Rocha. E lá, o professor Givanildo Costa, que é locutor da Rádio Rio de Janeiro, tem programa lá na Rádio Rio de Janeiro, ele é professor de Esperanto, né? E é presidente pela 2ª vez da Cooperativa dos Esperantistas. E eu naquela época, né, que eu conheci, né, fiquei encantado com tudo sobre o Esperanto, e ele deu aula de Esperanto lá em Coelho da Rocha. Que é um dialeto, não é isso? Então, é uma história interessante, porque depois ele
saiu da cooperativa, né, saiu da presidência, e um dia, né, eu fui lá, fiz algumas visitas a ele lá, na 13 de maio, e na segunda vez uma das vezes que eu fui lá, tinha um outro presidente. E o presidente me conheceu, quando ele me apresentou como compositor, e eu fiquei impressionado. O então presidente, né, falou para mim que não entendia nada de escola de samba, ele gostaria de ver um desfile de escola de samba com as cores do Esperanto, verde e branco. Aí eu falei para ele, não, verde e branco, né, é que eu sei aqui é Império Serrano, a Imperatriz, a minha escola de samba lá de Santos, lá, a X9 de Santos também é verde e branco, entendeu? E eu fiquei impressionado com aquilo, com a vontade dele, ele ficou interessado, gostaria de ver um desfile com o Esperanto. Aí fiz a música, né, o Esperanto, né, o Givanildo começou a dar aula de Esperanto lá em Coelho da Rocha, né, e eu fiquei encantado com tudo, entendeu? E fiz a música, né, o hino do Esperanto, que é sempre a abertura aqui. E eu vou cantar, né, na Cruzada, dia 18, a música Esperanto, vou ver se o Givanildo pode vir, porque ele é professor, e eu fiz a música por causa dele. E vai ser numa quadra, na rua? Não, na nossa casa matriz, porque a Cruzada Espírito Suburbano está completando 100 anos. Centenário. 100 anos. E aqui é a casa matriz, mas ela tem 23 unidades espalhadas pelo Rio. São 5 na capital. E o restante é na Baixada, né? Tem Campo Roxo, tem Nova Iguaçu. Entendi. E a entrada é grátis? Qual vai ser o horário? Relembrando? De 9 às 17 horas. Então, quem quiser tirar uma foto com o senhor, comprar o seu livro... Vai ter o livro à venda, vai ter uma rifa do livro, né? Vai ter almoço, né? Porque, inclusive, né, vai se apresentar lá, junto com a gente, a Natasha McKenna, que é uma cantora, né, nossa religião, né, espírita. A cantora que foi lançada, na época, eu trouxe ela 2 vezes, porque eu trabalhei com muitos eventos musicais no mundo do samba, e quando cheguei na Cruzada, eu fiquei com a ideia, porque graças a Deus, todos, modéstia à parte, todos os eventos que eu idealizei, todos foram sucesso, porque os artistas que eu trabalhei, a maioria atingiram o estrelato, entendeu? Na Baixada Santista, na capital de São Paulo, o meu primeiro show na capital de São Paulo foi com a velha guarda da Portela, e depois eu fui com os outros artistas. O meu primeiro show em Santos foi com Bezerra da Silva, e depois, né, abriu o escritório de sociedade comigo. Entendi. Porque Bezerra tinha gravado 3 discos numa outra gravadora, não tinha acontecido nada. Explodiu na minha mão quando eu peguei ele. Lembro. E aí me fez lembrar que nós já conversamos sobre o que está no seu livro, O Sermão da Montanha, 19 anos. Como é que foi compor? Pois é, porque eu fiquei encantado quando eu comecei a estudar o Evangelho, né? Aí me veio, eu nem lembro mais dessa música, porque o meu irmão, que era baluarte da Mangueira, que ele nos deixou no ano passado, né? Nós ficamos morando lá em Mangueira, foram 5 anos lá no Morro de Mangueira, né? Convivendo com todos aqueles baluartes lá, né? E aí eu comecei a estudar o Evangelho e me veio a ideia do Sermão da Montanha, e eu fiz uma música, não me lembro mais, porque são tantas músicas, se eu abrir um baú aqui, eu canto até amanhã. Então vamos cantar, mas só temos esse tempinho do seu programa aí. Isso aí. O samba... Isso aí. Samba...
Mais MPB para você. Mais MPB para você. Então, olha, falamos aí da primeira composição, né, aos 19 anos, que foi o Sermão da Montanha, que mostra Foi detalhes. uma, né? Antes eu já tinha feito muita coisa. Mas tá, ó. Tem muita coisa guardada, né? Sigilo, ó, leia que os detalhes estão no livro de Capinha Vermelha. E aí a opinião de Cartola, como é que foi isso? Porque a gente morava lá no Morro de Mangueira e a ala dos compositores, né, tinha reunião aos domingos, às 9 horas. Era de 9 ao meio-dia. Meio-dia, terminava a reunião, a gente ia para o bar da dona Efigênia e do seu Pedro, que era um casal, né, que todo mundo respeitava, né? E a gente formava uma mesa lá dos compositores, né? E eu, né, ficava junto, né? Onde o meu irmão ia, eu também ia, né? E aí um dia eu fui surpreendido. Alguém me surpreendeu e falou assim, o garoto aí também está compondo. Aí, canta o teu samba aí. Aí eu cantei, do lado de Cartola, Josa Gaia, Preto Rio, Cumprido, tudo compositor chamado Nelson Cavaquinho, tá? E eu assim, porque o meu irmão ficou todo empolgado com tudo que eu fazia. Antes de ir para Mangueira, eu já comecei a compor, lá em Minas eu já comecei a compor. Entendi. Aí comecei a mostrar o meu boizinho com a bola, porque naquele tempo quando o samba era ruim, a gente dizia que era boi com a bola. Meu pai falava isso. E aí eu cantei, né? Eu cantei. E quando eu fazia um samba novo, eu alugava o ouvido do Carlos Cachaça. É isso que eu ia falar, o Carlos Cachaça nessa história. Ele era parceiro do Cartola. Sei. Né? Aí, 3 dias depois, eu encontrei com o Carlos Cachaça e falou, Devanil, no domingo, quando você cantou, o Cartola me perguntou, quem é esse garoto? Aí eu falei para ele, é irmão do Moacir. Aí ele falou assim, esse garoto vai longe. Aí eu fiquei pensando, será que eu estou sonhando? Porque o Cartola já era chamado de divino. Ele era chamado de divino, entendeu? Naquela época. Porque ele era um ser iluminado, né? Baluarte. Porque o Cartola, muita gente não sabe, é uma história que não deu para entrar aí, porque é muita coisa, então ia ficar um livro muito grande, mas eu fiquei sabendo muita história do Cartola, numa ocasião, isso naquele período, né? Ele teve uma divergência lá e ele foi conversar com o Paulo da Portela, que eles eram amigos, né? Os baluartes eram de uma de outra escola, eles estavam sempre parceiros. Se encontrando. Aí ele manifestou interesse de ir para a Portela, aí o Paulo da Portela falou, não, Cartola, eu gostaria de ter alguém aqui que nem você, mas igual você não tem. Então, o Paulo da Portela é o Paulo Benjamin de Oliveira? Aí eu convivi com todos eles. Paulo da Portela, Noco da Portela, Monarco, essa turma toda. O meu primeiro show em São Paulo, na cidade de São Paulo, foi com a velha guarda da Portela. Eu convivi com aquela turma toda. Que era coligada a X9 Paulistana, da época. Não, a X9 Paulistana nem existia nessa época. Ah, não existia. Muita gente que não sabe, né? A X9 de Santos é que é a pioneira. A X9 de Santos. Depois é que vieram as outras. A outra X9 de Santos é a pioneira, a primeira escola de samba do estado de São Paulo. Depois é que vieram as outras. Então a X9 tinha um prestígio tão grande que, mesmo que ninguém conhecesse, qualquer sambista do Rio de Janeiro que chegasse lá, mesmo sem conhecer, todo mundo queria ver. Entendi. Porque a X9 era a pioneira. Era pioneira. Então, depois é que vieram as outras. E muita gente não sabe. A X9 Paulistana foi criada porque teve um cidadão da X9 de Santos que foi morar em São Paulo e fundou a X9 Paulistana, que a gente chamava de X9. X9, filhote da X9. Entendi. E muita gente não sabe dessas coisas. E esse enredo aí da Unidos de Bangu, que o senhor conta aqui brilhantemente no seu livro? Unidos de Bangu é porque eu... Em 74, senhores e senhoras, 74, hein? Como eu vim para cá, eu era tecelão, né? O meu irmão trabalhava aqui no centro da cidade, numa oficina. Eu trabalhei na Rua dos Inválidos, né? Na oficina que o meu irmão trabalhou. E
sendo tecelão, eu fiquei um ano trabalhando aqui com um amigo do meu irmão na oficina e depois fui trabalhar no Moinho Inglês como tecelão aqui na Gamboa, na Rua da Gamboa, entendeu? E aí depois eu fui para Deodoro, trabalhar na América Fabril Deodoro e depois Fábrica Bangu. Da Fábrica Bangu, eu morei só em Bangu, eu morei em 5 lugares diferentes. E passei a fazer parte de Bangu, a Escola de Samba de Bangu. E ganhei o samba enredo lá em 74. De Bangu, Rio Pé de Moleque. Está aqui, ó, Rio Tá Pé aí. de Moleque, que está na página 23 do livro Homem Completo, de Evanil da Silva. E ó, acompanhe, que lembrança boa nos reportemos. Que lembrança boa, ela tem gravado Tem aí? Tem. Tem como colocar para nós ouvir? Enquanto a Flávia planeja, Tem sim. vai colocar aí para tocar. 74. Só para lembrar, você que tem perguntas para esse ícone aqui, ó, ícone desse livro O Homem Completo de Evanil da Silva, entre em contato aqui para show 21 980 29 8421. Que bom, Evanil. Parabéns. E aí, senhores? Bom, eu de volta aqui no programa das 14h30 de sexta-feira com o grandioso Devanil. Tá? Prestigiando esse baluarte aqui ao meu lado, esse compositor que está contando sua história, vida e obra, desde os tempos primórdios até agora, esse campeão aí de sambas, músicas e famosos, não é isso? Isso. E aí, dona Flávia, temos algum recado aí? Temos sim. Pois não. Vamos lá. O Matheus de Aragão, de Bangu, Rio de Janeiro. Olá, Devanil. Estou aqui na torcida por você. E espero que o seu livro seja um grande sucesso. Abraços. Luciana Santos de Acari. Curtindo aqui as histórias do senhor Devanil. E também passando para desejar toda a sorte do mundo com esse seu livro e essa rifa. Beijos. Bete Lima de Nilópolis, daqui da comunidade de Nilópolis, feliz com o seu livro e suas histórias, Devanil. Que tudo corra bem, sucesso, mil beijocas. Thelma Aparecida de Higienópolis, São Paulo. Não poderei estar presente nessa sua rifa no Rio de Janeiro, mas estarei aqui de coração e emanando energia positiva para que tudo dê certo. Parabéns, mestre Devanil da Silva. Você é o melhor. Beijinhos. Obrigado. Você vê, é interessante, né? Porque há muitos anos que eu não vou a São Paulo, né? Mas eu tenho uma filha que mora lá em São Paulo, né? E, inclusive eu tentei falar com ela, né? Depois vou ver, não sei porquê, tentei falar com a Tim hoje, não consegui, porque eu não consegui fazer nenhuma ligação hoje. Não sei por que não entra as ligações. Eu quero ver a possibilidade de fazer o lançamento do meu livro em Santos, né, e em São Paulo, porque eu fui muito ajudado, né, graças a Deus, né, por muita gente, né, e tive acesso a muitos amigos na mídia, entendeu? Então, tem aqui na capa do meu livro, tem a foto da Eliana de Lima, né? E tem muitos artistas que eu trabalhei, né? E de São Paulo, além da Eliana de Lima, tive o Rocha do Cavaco, o Biro do Cavaco, entendeu? E todos eles eu trouxe aqui e viajei por aí com eles, né? Eliana de Lima, fizemos uma temporada no Clube do Samba com Dominguinho do Estácio, né? E em Santos, né, na Baixada Santista, né, e na capital e no ABC, os artistas que eu trabalhei, a maioria fechava bilheteria. Então virou festa. Meu caminho era só festa. Entendeu? Então, em São Paulo, lá na X9, como eu falei, muita gente, né, a escola não precisava de artista. Tinha samba todo sábado, de janeiro a janeiro, de 10 às 4 da manhã. E quando alguém quisesse levar um artista, entendeu? Eles ofereciam espaço para fazer bilheteria, na sexta ou no domingo.
Porque sábado era o filé mignon deles. Ele não precisava de artista. Porque a vida me ensinou. Qualquer sambista do Rio de Janeiro que chegava lá, mesmo que ninguém conhecesse, todo mundo queria ver. Entendi. Então a coisa virou festa. Então em 83 eu voltei para cá, com a ideia de levar artista para lá, que eu achava que ia dar certo, como realmente deu. Mas temos Vamos mais continuar recadinho. É. Andrezinho do Cavaco, de Freguesia do Ó, São Paulo. Diretamente daqui da quadra da Escola de Samba Rosas de Ouro, para agradecer ao Devanil pelas belas histórias de vida e muito informativo do mundo do samba. Parabéns, mestre, sucesso com seu livro e é só alegria. Verinha Furacão, da Império Serrano. O mundo do samba saúda o melhor e lendário senhor Devanil da Silva, o grande contador de história de samba. Que lindo, adoro você, Devanil, beijos para você. E para finalizar, Giovana Barbosa, de Milão, da Itália. Daqui da Itália, curtindo muito as histórias do senhor Devanil. Sempre fico ligadinha, toda semana, ok? E desejo muito sucesso no lançamento do seu livro, aonde quer que for. Muito obrigado. Você vê. No caso do Império Serrano, que o Império Serrano naquele tempo, né, tinha um pagode aos sábados, né, no Império Serrano, e eu fiz vários lá. E eu fui empresário da Dona Ivone Lada, que era do Império, né, e teve um outro artista do Império, né, que era do Império também, que eu não estou me lembrando, não sei se é o Big Neto, que era do Império, entendeu? E foi assim, a coisa virou festa, porque todo lugar, quando a gente chegava, fechava a bilheteria. A maior parte dos artistas que eu trabalhei fechava a bilheteria. Às vezes no Rio, né? E em São Paulo. Qual foi o outro recado, além do... Hein, Flávio? Oi. Qual outro recado foi? Verinha Furacão, do Império Serrano, e Andrezinho do Cavaco, diretamente da Rosa de Ouro. Então, na Rosa de Ouro foi marcante, entendeu? Um show que nós fizemos com Roberto Ribeiro, entendeu? Nós fizemos na sexta-feira do Roberto Ribeiro e no sábado fomos para Luiz Américo, no Locus School, que é a lanchonete mais importante da Baixada, que é do Luiz Américo, o grande cantor, né, famoso também, que tem muita história dele que ele não sabe que aconteceu comigo. E quando terminou o show da Rosa de Ouro, né, o presidente me chamou e falou: Devanil, quando você quiser trazer um artista aqui para fazer bilheteria, a casa é sua. Eu só quero o estacionamento. Mas aí essa história está bem interessante, mas eu tenho uma mais para que os seus ouvintes desse programa de milhões possam conhecer ainda mais. Vai dar uma pincelada, seu Devanil, porque o povo vai adquirir o seu livro. Tá vendo que o pessoal tá aí, ó, querendo saber. Que história é essa da primeira puxadora de samba, em 76? É uma história que muita gente não sabe, porque inclusive, modéstia à parte, né, eu tenho muitas histórias, né, que eu tenho um projeto guardado a 20 chaves, né, há mais de 20 anos. Né? É um projeto que a Flávia já quebrou o cigarro, que registrou para mim. Que é um projeto que, se algum dia eu conseguir fazer, eu acho que vai ser importante, porque muita gente não sabe. O maior evento musical do mundo, você sabe qual é? Qual é o maior evento musical do mundo? O Carnaval Carioca. Sim, a céu aberto, né? E muita gente não sabe disso, né? Então, eu tenho um projeto que está guardado a 7 chaves há mais de 20 anos. Roda Gigante, a maior roda de samba. É um projeto que está guardado há mais de 20 anos. Então não pode falar, está guardado. Não, mas está registrado. Mas eu tenho muitos projetos que eu idealizei que eu não registrei. Há uns mais de 5 anos, mais de 6 anos, falei em registrar esse projeto. E o Jorge Coutinho, que era o presidente do sindicato dos artistas, né? Ele falou: não precisa registrar não, Devanil, porque ninguém tem o conhecimento que você tem. Entendi. Jorge Coutinho falou para mim. Mas o senhor está falando desse projeto memorável e a primeira puxadora de samba. Pois é, a primeira puxadora de samba, muita gente não sabe, mas fui eu que lancei a primeira puxadora de samba. Em 76? Em 76. Tá, Mariazinha.
porque meu irmão morava lá no Guarujá, Sei. e perto da casa do meu irmão Aham. tinha um bloco. E aí eu fui lá algumas vezes no bloco. Aí eu estou lá, né, assistindo, né, o ensaio do bloco, né? Aí no intervalo teve uma moça, né, que estava sambando, bonita, uma moça bonitona, estava sambando, e quando deu o intervalo ela pegou o microfone e começou a cantar. Eu fiquei impressionado com a voz dela, né? Aí quando ela terminou de cantar, eu fui lá falar com ela. Falei, menina, você tem uma voz muito bonita, pô, vou falar com o presidente, você devia puxar o samba do bloco. Ela falou, mas eu gosto de sair sambando mesmo. Eu falei, tudo bem, eu respeito o seu gosto, mas você não tem o direito de ficar escondendo essa voz maravilhosa que você tem. E daí? Que vai encantar muita gente. Entendeu? Eu falei, eu vou falar com o presidente para ver se ele chama você para puxar o samba. Aí o presidente gostou da ideia, aí ela puxou o samba do bloco. E lá no Guarujá, não sei, porque eu nunca mais fui lá, depois, né, tinha uma escola de samba, entendeu? E viu ela cantar na avenida, aí levou ela para a escola de samba. O que é bom. Aí ela cantou no Carnaval Santista, né? E foi a primeira puxadora de samba. 20 anos depois, saiu no jornal a notícia que a primeira puxadora de samba tinha sido a Eliana de Lima. Sim, né? por isso Que também eu fui empresário da Eliana de Lima, que era puxadora do Peruche. Era puxadora do Peruche. Né? Mas isso foi década de 80. A Eliana de Lima foi escolhida como primeira puxadora. Mas a Mariazinha, eu lancei lá no Guarujá em 76. Que aí tiveram que reconsiderar. Não, mas ninguém sabe disso, entendeu? Mas agora sabe, está no seu livro, ó. O item 19. Outra história interessante, que muita gente não sabe, entendeu? Eu fiz um evento com o grupo Raça, né? Lá no Fazenda, um clube que tem em São João de Meriti. Década de 80, eu levantei 3 horas da manhã, eu acordei, que eu tive um sonho, né? E tive uma intuição no sonho, e escrevi um texto para divulgar, o Dia do Abraço. Eu escrevi um texto sobre o Dia do Abraço. Se você recorda o ano? Não lembro do ano, mas foi década de 80. 20 anos depois, saiu no jornal, que o Dia do Abraço foi criado em 2002 por um polonês. Eu fiz o Dia do Abraço lá em São João de Meriti, década de 80. O pessoal daquela época sabe que foi com um show com o grupo Raça, lá em São João de Meriti, no Fazenda, entendeu? Mas quem é que sabe disso? E esse enredo Rei Nação? Rei Nação, 81. Rei Nação, eu fui campeão em 81, lá na X9, entendeu? Eu fui campeão, mas é inédito. Eu quero ver, até falei para Flávio um dia desse aí, que eu quero ir lá em Santos. Eu tentei falar com a minha filha lá em São Paulo. Eu quero ir a São Paulo, quero ir a Santos, porque quem está lá na diretoria hoje, de repente nem me conhece. Mas eu ganhei o samba Rei Nação em 81. Em 76, foi dia de feira, também é inédito. Dia de feira. Eu quero ver se alguém me ajudar, gravar esses 2 sambas enredo, que são, modéstia à parte, o que o pessoal gostava. Porque naquela época, não sei se ainda tem, há muitos anos que eu não vou lá, tinha, né, a velha guarda da X9 que cantava minhas músicas, né? Porque eu cheguei lá, eles me receberam de braços abertos e eu virei estrela, né? Quantas vezes eu chegava na quadra, né? Aí chegava alguém e cantava, pô, Devanil, canta aquela música, tá assim, sabe? Né? Então minhas músicas, quantas vezes? Não foi uma nem 2, não, várias músicas. Então tem os 2 samba enredo e tem outras músicas, né, que o pessoal gostava. Eles me pediam para cantar. Tem uma música, né, que tinha um ator que trabalhava com a Regina Duarte. Quantas vezes ele chegava lá, Devanil, vai cantar a minha música, né? Imagina. Aí, às vezes a pessoa me diz, canta essa, canta aquela, tá? Então eu virei, porque tinha poucos compositores lá. E lá não tinha área de compositores, foi formado com a minha chegada. Muita gente não sabe disso.
porque vinha um diretor de lá para cá, trazia a sinopse, o Adilson Madrugada, que eu não sei se ainda é vivo, que era compositor da Imperatriz, e ele fazia o samba enredo para eles. Quando ele chegou lá em Santos e me conheceu, ele falou para o meu compadre, que era meu parceiro, né, que era o mestre-sala da escola, e quando foi formada a ADA, ele foi presidente da ADA de compositores. Né? E quando eu cheguei em Santos, o meu compadre Naum, né, a gente era como se fosse irmão. Ele me chamava de compadre antes de batizar minha filha, depois que ele batizou minha filha. Então, né, quando o Adilson Madrugada me conheceu, falou, não vou fazer mais samba enredo para vocês não. Forma a ADA de compositores. Tem compositor aí foi formada a área de compositor. Era meia dúzia de compositores, não foi formado com a minha chegada, porque eu não tinha. Outra história interessante, aqui, né, lá em São Paulo, tem duas fotos minhas com o Pelé. Porque, isso aí, o Rei Pelé. Eu fui gerente da Enciclopédia Britânica, a maior enciclopédia do mundo, e muita gente pensa que eu sou intelectual. Eu não sou, só estudei até a 4ª série. Mas fui gerente da Enciclopédia Britânica, porque a Britânica tinha um escritório na capital e abriu um escritório em Santos, né? E descia, toda segunda-feira descia um gerente de São Paulo para dar assistência a Santos, para depois nomear um gerente de Santos. Quando foi nomeado o gerente de Santos, quem foi nomeado? Devanil. Eu fui gerente da enciclopédia, participei por 2 vezes, né, da Bienal do Livro, no Ibirapuera, como gerente da enciclopédia. E nosso escritório era perto da casa do Pelé, mas o Pelé nunca tinha ido na nossa escola. E quando ele foi, eu era Relações Públicas da escola, que dei toda assistência a ele. Por isso que tem 2 fotos minhas com ele. O Franz falou que vai fazer um painel. Bom, mas então, vamos lá. X9, de 1975 a 1983. Disso aí, ó, mais de uma... tempo. Tem um momento mais marcante do senhor nesse período todo? Se é que pode ter ou dizer sobre isso? Não, foi muito marcante porque eu cheguei em 76, né? Eu cheguei em 75, né? Eu cheguei lá em 75. Eu cheguei em abril e a sinopse saiu em junho. Sim. Então eu era novo na escola. Então o dia de feira eu não ganhei, mas foi o primeiro ano que eu desfilei. Mas eu ganhei um troféu, como ninguém me conhecia, eu era estranho na escola. Eu não ganhei, mas ganhei um troféu de um time de estivadores como o samba mais cantado na quadra. Me cortaram na primeira eliminatória porque ninguém me conhecia. Então havia uma política ali, não? Sempre tem política, porque o vencedor, o ganhador, ele era delegado de polícia. Entendi. O irmão dele era delegado de polícia, a mulher dele era professora de música. E eu, estranho, ninguém me conhecia, entendeu? Mas o time de estivadores me deu um troféu como o samba mais cantado na quadra. Então, ó, vamos voltar aqui para o livro, que o pessoal está aqui perguntando. Homem Completo, Devanil da Silva, capinha vermelha, entre contato. Aí, chegando até o capítulo 23, nós estamos falando da X9 de Santos e até 83. Mas eu quero, aqui no capítulo 24, tem um tema interessante, a rezadeira. Ah, a rezadeira, isso é interessante. Realmente, porque em 83... eu voltei para cá com a ideia, né, de levar artista para lá, porque, como já falei, a escola não precisava de artista, né? Todo sábado era lotação, de janeiro a janeiro, era entrada franca, mas o que o bar faturava era impressionante. Quantas vezes, né, eles tinham que sair de madrugada e no depósito buscar reforço, buscar bebida, porque acabava o estoque. Então, quando era para levar artista, ele cedia o espaço para fazer bilheteria. Então, eu voltei para cá com a ideia de levar artista para lá, porque foi um presente de aniversário que eu ganhei. Dia 30 de julho de 83, eu voltei para cá com a ideia de levar artista para lá, porque eu achava que ia dar certo, como realmente deu. Eu tive um show com o Dicró, aqui em Bangu, no dia 23, e no dia 30, fui com Bezerra da Silva e
o Conjunto Nosso Samba, porque o Conjunto Nosso Samba tinha gravado um LP e tocou 2 músicas aqui no Rio, mas só aqui no Rio, porque eles trabalhavam com a Clara Nunes, que era a grande estrela. Que muita gente não sabe, a Clara Nunes foi a primeira estrela a conseguir superar o Roberto Carlos em vendagem de disco, entendeu? E eles trabalhavam com o Conjunto Nosso Samba, tinha um músico que tocava reco-reco, que era vizinho do meu irmão Moacir, né, que morava no Irajá. E o Barbosa pedia para o meu irmão, sabendo, né, da influência que a gente tinha lá em Santos, ele pedia para o meu irmão para a gente arrumar show para ele. Mas eles ficavam em segundo plano. Eu falava para o meu irmão, eles ficam em segundo plano, porque a Clara é a grande estrela. Mas eles ficavam em segundo, eles não apareciam. Entendeu? E aí coincidiu que quando eu voltei para cá em 83, com a ideia de levar artista para lá, entendeu? Eu falei, pô, vou tentar dar certo. Aí eu falei, se eu pedir a quadra para fazer uma bilheteria, eles me dão o espaço, né? Eles sabiam, eles me davam espaço para sexta ou para domingo, né? Sábado era o filé mignon da escola. Aí eu voltei para cá com a ideia de levar artista para lá. Aí o Barbosa mandou eu falar com o Genaro, que era o responsável pelo Conjunto Nosso Samba. E eu fiquei sabendo, na conversa com o Genaro ele era assessor do Aramis, que foi o produtor do disco do Bezerra na RCA Vida. O Bezerra tinha gravado 3 discos. Bezerra da Silva. Bezerra da Silva tinha gravado 3 discos numa outra gravadora, não tinha acontecido nada. Ele aconteceu quando eu peguei ele para trabalhar. Entendi. Primeiro disco da RCA Vitor, entendeu? E aí nós fizemos, dia 30 de julho de 83, a primeira apresentação do Bezerra, porque coincidiu com a minha volta para cá, a Clara Nunes ficou doente. E não demorou um mês, ela morreu. E aí o nosso samba, aí o meu irmão, o Barbosa falou com o meu irmão, pô, Devanil, meu irmão falou, o Barbosa falou, mas agora mais do que nunca estão precisando, Devanil, porque a mulher morreu, eles estão precisando de ajuda. Porque o Genaro trabalhava na Polinte, aqui, né? Ele era policial, mas os outros só dependiam da música. Aí eu falei, ó, se eu pedir a quadra para fazer uma bilheteria, eles me dão um espaço, mas é digamos assim, é um tiro no escuro que a gente vai dar. A gente não sabe o que vai acontecer, mas aí, graças a Deus eu fui ajudado. Fizemos o primeiro show, foi sucesso, entendeu? E aí, em julho, 30 de julho de 83. E aí... 30 de julho de 83. Um presente de aniversário que eu ganhei. E aí, durante o mês, aí teve o diretor da escola falou assim, olha, Devanil, se você quiser agora, toda sexta-feira contigo. Entendeu? Eu falei, não, toda sexta-feira eu não posso. Eu morando no Rio, vim toda sexta-feira para Santos. Toda sexta-feira para Santos. Mas aí eu falei, eu posso fazer uma vez por mês. Aí eu fiquei levando os puxadores de samba. Aí eu levei Dedé da Portela, Jurandir da Mangueira, Neviana, né? Toninho Professor, que era da Imperatriz. Levei até um casal de mestre-sala da Imperatriz, que era Maria Helena e Chiquinho, que era mestre-sala. Levei o mestre-sala da Mangueira, né? Que era o segundo, né? Que é a parte da Mangueira. Fiz festa, né? Todo mês é uma sexta-feira minha. Aí em dezembro eu fiz a volta do Bezerra. 11 horas fechou a bilheteria, não cabia mais ninguém. Não cabia? Caramba, Cedeu. Por isso que os artistas, a maior parte dos artistas que eu trabalhei, fecharam a bilheteria na Baixada Santista, na capital e no ABC de São Paulo. Então virou festa, né? E aí, que a vida me ensinou. Tudo que acontece de importante na Baixada Santista repercute em São Paulo. Tudo que acontece de importante em São Paulo repercute no Rio e sai para o Brasil. Por isso que eu atingi o estrelato. Eu fiz muitos shows em Caldas Novas, não sei se você já ouviu falar. Já, claro. Caldas Novas é uma cidade de Goiás que vive do turismo. E o contratante, eu fui diversas vezes lá, porque inclusive quem me chamou a atenção no primeiro show que eu fui foi o Jorginho do Império, falou, Devanil, você vai gostar de lá. Lá é muito bom, entendeu? E você vai gostar e vai querer voltar. E realmente depois eu voltei. Aí um dia o contratante falou para mim, Devanil, aqui a gente não entra em detalhe com relação ao artista.
porque a gente não sabe quem é quem. Mas nós temos uma referência. Quem tiver em evidência no Rio e São Paulo, a gente contrata. Ó, aí Tá pronto. certo. Eu fui diversas vezes lá. Então eu não sei quantas vezes eu fui a Caldas Novas, não sei quantas vezes eu fui a Belo Horizonte, não sei quantas vezes eu fui a Manaus, Recife, Porto Alegre, Vitória. Virou festa. Eu vivia voando para lá e para Sabe, cá. seu Devanilson, contando essas histórias maravilhosas, mas dá vontade de adquirir o seu livro, O Homem Esse aí. Completo, Devanil da Silva. É o da capa vermelha, ó. Seu Devanil. Seu Devanil, eu não sei, dona Flávia, por gentileza, Sim? quanto tempo nós ainda temos de programa? 2 minutos. Só 2 minutos? Ah, seu Devanil. Então, ó, para o senhor e a senhora que estão aí nesse programa, sempre às 14h30. O nome, seu Devanil? O Homem Completo. Não. O Homem Completo é o livro, o nome do programa aqui na Arte Show. Mais MPB para você. Então, aqui, ó, hoje eu, Rafael, o pai Rafael, prestigiando aqui esse convite maravilhoso do seu Devanil, de estar no programa dele, abrilhantando aqui com o Homem Completo Devanil da Silva. Adquire. Tá, gostaria de agradecer o espaço, Devanil. Eu que agradeço. Foi um presente que eu ganhei. Ó, Mais um presente. Mais um presente, o que sabe. A sua, Então, sua participação. Então, Presente. capítulo, o seu Devanil falou hoje até no capítulo 27. E aí volta a Dama do Samba. Sexta-feira que vem, às 14h30, a continuação. Talvez eu, talvez outro apresentador, outro amigo, outro presente, seu Devanil, para continuar A esse Dama do legado. Samba foi a Dona Ivone Lara, né? Seu Devanil, não era para falar, seu Devanil, é segredo. Então, senhoras e senhores, olha, foi um prazer, seu Devanil, mais uma vez eu falo estar aqui na Arte Show, esse programa que é grandioso. E adquira o livro, O Homem Completo, Devanil da Silva, para conhecer um pouquinho mais desse compositor, artista e intérprete, né, seu Devanil? Ou não? Eu sou compositor, né? Compositor. Eu não sou cantor, sou compositor. O grande compositor da década, ó, lá de 56, né, década de 50, até os dias atuais. Eu comecei a compor lá em Minas, né? Antes de ir para o Exército, né? E depois é que É muito tempo. lá de Santos, aquela de Mangueira e Santos, foi abrindo as portas para mim. Eu fui Sucesso. convivendo com as grandes estrelas do samba. Gratidão. É isso aí. Muito obrigado a todos, né? E foi mais um presente que eu ganhei. Por isso que eu digo que eu me sinto como um ser privilegiado. Porque a vida me reservou muitas surpresas agradáveis, né? Eu sou solteiro, nunca me casei, mas eu tive muitas companheiras na minha vida, foram várias que me ajudaram, que me pegaram no colo assim e me levantaram. Por isso que eu digo, eu me sinto como um ser privilegiado que foi ajudado pela espiritualidade. Eu acho que não fosse a minha fé, eu não estaria aqui. Então, a minha palavra certa é gratidão. E vamos renovar o convite para dia 18, né? Que eu vou cantar lá na Cruzada Espírito Suburbano, na Gaspar Viana 14, né? Vai ser um evento de 9 às 17, entendeu? Tá sempre Que eu vou convivido. cantar a música lá e vou fazer mais uma rifa do nosso livro, O Homem Completo. O título O Homem Completo, que muita gente às vezes Pergunta. não entende, pergunta, por que o homem completo? Porque tem um ditado antigo, né, que dizia: o homem, para ser completo, tinha que plantar uma árvore, gerar um filho e escrever um livro. Aí eu falei, árvore eu plantei várias, né? Filho, eu tenho 2 filhos, né, biológicos, e criei mais 2, né? Então vou escrever um livro para ver se eu entro no hall do homem Isso aí. completo. Uma pretensão. Entendeu? Então eu levo a vida brincando, né? Porque a vida às vezes nos reserva surpresas, né? Através da adversidade. Às vezes a gente estranha a adversidade, mas a adversidade às vezes vem como uma advertência para a gente, lá na frente, a janela tornar-se uma porta. Então a vida Nos me ensinou. tornando o mais próximo do completo. Por isso que eu não reclamo da vida. Eu não tenho motivo para reclamar da vida, porque
eu tive muitas surpresas agradáveis, muitas. Hoje tive uma, né? A sua participação. Muito obrigado. Então, eu me sinto como um ser privilegiado. A todos, muito obrigado. A todos os ouvintes, agradeço a Deus e a todos, a Flávia, ao nosso diretor, do dono da rádio, Francis Araújo, que deve estar na escuta, né? Um abraço para ele. A todos o nosso muito obrigado e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Gratidão, hein? Juntos sempre mais fortes. Fui! Isso aí.